Olá, Paulette, boa noite. Muita paz. Alice, boa noite para você. Obrigado. Obrigado, tá, Paulette. Obrigado também, Alice. Boa noite, então. Estamos nós aqui. Já podemos... Erlen, o grande Erlen, poeta de Brasília. E aí, tudo bem? Grande Erlen. Quanto tempo nos vemos, né? Tem praticamente uma longa jornada de uns 4 anos, né? Mas vamos lá, vamos dar início, tá? Em função da nossa não exuberância de tempo, né? O Instagram, ele é implacável e ele não nos permite muito diálogo em função desse tempo muito reduzido. Ô Lazarine, boa noite. Muita paz para você e para sua família também. Bom, nós estamos tratando aqui um assunto que a gente vai ver, eu vou tentar trazer de uma forma técnica também, a questão do desdobramento. O Allan Kardec trata o assunto como emancipação espiritual, né? Que é a mesma coisa, está lá no Livro dos Espíritos, estudado por Allan Kardec, é essa emancipação. O André Luiz, ele traz em 4 obras, eu vou mostrar para vocês nas 4 obras que ele nos traz esse tema, de uma forma mais técnica. E, evidentemente, para nós, na condição de médios, candidatos a trabalhar com a mediunidade, aqueles que já trabalhamos também, é muito importante, porque o desdobramento acontece conosco todos os dias. E eu vou mostrar para vocês que nós desdobramos do corpo todo dia em que nós entramos no sono. No momento que eu estou dormindo e o corpo está em descanso, eu estou fora do corpo. Então há um desdobramento natural. Então nós vamos analisar essas questões, os sintomas do desdobramento, alguns tipos de desdobramento, para que isso fique mais claro para nós, já que nós estamos estudando aqui e aprofundando nos domínios da mediunidade, com o nosso querido André Luiz. Muito obrigado, tá, Lazarino? Muita paz também para você e para sua família. E o Castro, Antônio Castro, ele é incipiente ainda, está começando o processo do exercício na mediunidade com desdobramento, embora eu considero, de tudo que eu estudei até agora de desdobramento, essa emancipação da alma, como eu falei, toda noite nós saímos do corpo, então é um desdobramento, é uma emancipação do corpo, sim. Isso é um fenômeno anímico. Pode ser mediúnico também, como no caso do Antônio Carlos, ele está sendo assistido por espírito, está assistido por Clementino, está sendo doutrinado lá pelo Raul, mas o fenômeno em si, do chamado desdobramento, com as várias tipologias, né, e os vários sintomas do desdobramento, é muito importante dizer que é um fenômeno anímico, ou podemos dizer medianímico também. Tem a mediunidade e tem a parte anímica, né? Então, quando nós falamos de um fenômeno medianímico, porque há um imbricamento entre a questão anímica e a questão mediúnica, né? Não é como a própria evidência. A evidência não é propriamente dito um fenômeno, não é uma faculdade mediúnica propriamente dita. É também, mas nós podemos dizer que a evidência, a chamada clarividência, é uma faculdade medianímica. Ela tem também o potencial daquela pessoa exercitada na clarividência, que nós chamamos de forças anímicas. Ela tem a própria força dela, o próprio adestramento dela para entrar nesse fenômeno. Então, tanto é mediúnico como também anímico. Mas vamos lá. O desdobramento está nessa classe aí. Pelo exercício e concentração mental, qualquer espírito se evidenciará na expressão que deseja. Então, nós trabalhamos também, da última vez, a questão da nossa força mental. À medida em que eu vou pensando, eu vou criando também as características no meu perispírito. E, evidentemente, é a partir desse momento em que eu vou dar essas moldagens nesse outro corpo fora do corpo físico.
E é muito importante nós falarmos isso, porque vocês poderiam perguntar, e nós perguntamos constantemente para um ou para outro, como é que são feitas as vestes, né, a forma de se vestir dos espíritos. No caso aqui, o Antônio Castro ele sai do corpo em um roupão, do qual os pés sequer aparecem, e ele desliza, né, exatamente em um movimento oblíquo, não é nem um movimento vertical, nem horizontal, ele é oblíquo, né, é um movimento oblíquo. Mas vamos entrar nesse detalhe também. Mas porque ele não tem as forças mentais para construir exatamente a aparência que ele quer. A aparência também, sob o ponto de vista das indumentárias, da roupa que ele possa estar vestindo. Porque você vai encontrar sacerdotes vestidos a caráter. Inclusive, por exemplo, o governador de nosso lar se apresenta a caráter como um ancião, embora não seja tão velho assim, mas é como se ele estivesse, e ele traz exatamente um cajado, né, no qual ele se apoia. Agora você imagina um espírito super superior, governador de uma colônia espiritual, como o nosso lar, um espírito ter que andar de cajado. Porque isso tudo é simbólico, né? Porque imagina, andar de cajado é como se você estivesse cansado e precisa do cajado. Lógico que ele não precisa, mas são elementos que nós chamamos simbólicos para mexer no imaginário de cada um de nós, no estágio evolutivo que nós estamos, que tem a sua importância como lição. Isso é muito importante dizer. Então vocês perceberam a importância dessas moldagens. Por exemplo, um espírito se manifestou numa das obras de André Luiz, através de uma redoma, num aquário, em que houve um processo de ectoplasmia do mundo espiritual, e um espírito de alta esfera se apresentou como um senhor dos velhos, como se fosse ele trazendo alguma coisa, como se fosse um sacerdote, né, do Antigo Egito e tal, e dá uma aula extraordinária na obra, naquele momento. Mas isso tudo são caracterizações externas no perispírito, que o espírito pode fazer e moldar, de acordo com o seu aperfeiçoamento, com a sua percepção, inclusive de bom gosto, artísticos, né, que estão relacionados à formação dessa indumentária também perispiritual, mas tendo, no fundo, sempre um efeito simbólico. Repito, imagina um governador precisa andar com cajado, não faz sentido. O governador ele tem capacidade de volitar, e chegou ele e a veneranda nas chamadas esferas do Cristo, não é qualquer espírito. Mas ele se apresenta assim porque nós somos seres humanos e que trabalhamos muitas questões do imaginário, da nossa imaginação. É muito importante essa força, essa plasticização que o perispírito realmente adquire, né, que é uma das suas características. São pelo menos conhecidas por nós mais de 18 características de funções do perispírito, da irradiação, da penetrabilidade, do odor, da questão também da plasticização, da expansão. Bom, a arte, tanto quanto a ciência entre nós, é muito mais rica do que o círculo aqui entre nós encarnados, porque pela arte a educação se processa mais eficientemente no que tange a beleza e a cultura. Assim, como não podemos conceber uma sociedade terrestre digna e enobrecida, tão somente composta por homens e mulheres, como nas épocas das tribos, né? Todo mundo desnudos, né? E, enfim, não faz sentido em uma civilização. Ou então os espíritos se apresentarem nus, isso não acontece. A não ser em regiões de bastante e densas energias vibratórias, espírito dos chamados umbrais. Aí os espíritos ali realmente estão sensualizados, com seus órgãos, com as suas genitálias expostas, isso é verdade. Mas em um nível evidentemente mais sutil, né, mais evidentemente requintado, não existe essa possibilidade. Então as roupas, o vestuário é extremamente importante. É preciso considerar que os espíritos, não obstante dispondo de um veículo prodigiosamente esculpido pelas forças mentais, não menoscabam as excelências do vestuário, por intermédio das quais eles e nós selecionamos emoções e estilos individuais. Não podemos esquecer que o progresso é trabalho de educação, e a ascensão espiritual, evidentemente, não seria um regresso do espírito à condição de índio ou ao empirismo da taba, né? Ou seja, em termos de espirituais, está falando de desdobramento, falando de um perispírito do Castro fora do corpo, com roupão, não se vê o pé dele, deslizando, etc., volitando. Mas ele está mostrando para nós a caracterização dos perispíritos após a desencarnação, que está muito ligado ao potencial do uso das forças mentais, do qual nós vamos nos apresentar. Como eu disse, existem espíritos em sofrimentos terríveis e inimagináveis
que perdem a forma humana e se caracterizam como aquelas carrancas, com aquelas fisionomias muito próximas aqueles monstros mitológicos e etc. E então, como eu disse também, existem regiões das trevas que estão um pouco abaixo da orla das chamados abismos do umbral, que são seres que se caracterizam por aberrações sexuais, são seres humanos que se caracterizam por desvios e aprisionamento na área do desequilíbrio da sexualidade. Então, eles ali não têm essa preocupação. A preocupação deles realmente, o foco deles mental é o foco da genitália, como assim, o objetivo maior, né, de eles colocarem para fora todas as suas torpezas, todas as suas inferioridades, todos os seus apetites na área do desequilíbrio da sexualidade. Então, na região que eles estão, são seres realmente que estão desnudos e sensualizados. E Manuel Filomeno de Miranda tem obra que nos cita exatamente até procissões aspiado aí, mas como se fosse desfiles carnavalescos em regiões de seres desequilibrados no campo da sexualidade, em que os carros alegóricos, né, ostentam os órgãos sexuais em tamanho gigante. Isso tudo em mundo que nós chamamos depravado moralmente, não é um mundo equilibrado, um mundo de tratamento, de socorro e de auxílio espiritual. Mas ele continua, o Castro, o médium, mais à vontade, fora do corpo denso, ou seja, no perispírito, ele recebia as instruções que o mentor Clementino administrava a ele. Ele era acompanhado por 2 vigilantes, vamos chamar de 2 guardas, que se aproximaram dele e colocaram nele, olha só que coisa interessante, esses 2 guardas, vigilantes que acompanharam ele no seu desdobramento, nesse fenômeno no grupo mediúnico, colocaram na cabeça dele um capacete na forma de antolhos. Antolhos, para quem não sabe, são aqueles aparelhos, aqueles equipamentos que se usam nos cavalos, nos bois, né, para que o cavalo não olhe para num processo periférico mais amplo, que ele tenha, porque o cavalo ele tem um olhar de quase 180 graus, ele consegue ver para frente, consegue ver atrás, é a capacidade visual na questão periférica do olho do animal. Então se coloca o antólio para que o cavalo só olhe para frente, não tenha olhar assim laterais, né? E no caso do Castro foi colocado, justaposto exatamente na cabeça dele, um capacete nessa forma de antólios. Soldados romanos usavam antigamente, né, essas caracterizações. Para essa viagem que ele fez era importante esse capacete, então. E o Aulus explicou o seguinte, o Castro, a importância do capacete dele, porque ele, naquele momento, naquele fenômeno, não podia dispersar a sua atenção. Ele tinha que ter um foco, porque ele era ainda iniciante, incipiente com C, tem um incipiente com S, né? Incipiente ainda nesse gênero de tarefa. Ele precisa de instrumentação adequada para reduzir a própria capacidade de observação, de modo a interferir menos possível na tarefa executar. Por quê? Porque como é um fenômeno de base anímica, ele vai interferir muito no processo de desdobramento. Lembra que ele teve medo de enfrentar as regiões para diante e tal, e teve dificuldade. Então era preciso reduzir essa capacidade de observação do Castro para que ele pudesse interferir o mínimo possível, né, para poder executar a tarefa no desdobramento. Vimos Castro plenamente desdobrado, elevar-se ao espaço de mãos dadas com os 2 guardas. O trio volitou em sentido oblíquo, como eu disse, oblíquo, né, não é você em linha vertical, nem horizontal, é no meio termo aí, né, obliquamente, né. Então o trio volitou em sentido oblíquo sob nossa expectação e desde esse momento, demonstrando manter uma segura comunhão com o corpo, ouvimos-lo dizer através da boca física. Então onde ele já estava nesse deslocamento, acompanhado por 2 vigilantes, o que ele falava, de onde ele estava, agora já controlado com seus antólios, com seu capacete, o que ele falava repercutia na boca física, como um alto-falante. O que ele falava lá, o corpo físico dele respondia, ou seja, materializava o que ele estava falando no desdobramento. Seguimos por um trilho estreito, escuro. Os guardas ampararam-me. Ele vai dizendo o seguinte, no momento que ele começa a perceber os detalhes, em que ele vai descrever o seu desdobramento, o que está acontecendo no desdobramento, ele está dizendo o seguinte, nós estamos numa trilha estreita, escura,
os guardas ou os vigilantes estão me amparando, né? Mas eu estou com medo. Então, à medida em que ele estava indo, ele estava falando e o corpo respondendo, e os médios e o Raul ouvindo. Eu tenho a impressão de que nos achamos em pleno nevoeiro. Estampando no rosto sinais de angústia e estranheza, continuava: que noite é esta? Então, isso o corpo lá, em transe, respondendo: a escuridão parece pesar sobre nós. Ai de mim, eu vejo formas desconhecidas, agitando-se embaixo de nossos pés. Eu quero voltar. Então ele ficou com medo e quis recuar. Ele quis voltar para o corpo físico dele. Mas eu não posso prosseguir, eu estou com medo de prosseguir porque ele viu esses vultos desconhecidos, né? E estavam debaixo dos pés dele, que estava em processo de volitação oblíqua. Então, debaixo dele ele via esses vultos e ficou com medo. Não estava suportando essa ida nesse desdobramento. Mas o Raul, o orientador encarnado, mantendo exatamente na mente, nesse caso, nesse transe, sob a inspiração do mentor da casa, o mentor espiritual da casa, né? Ele levou o padrão vibratório do conjunto, do grupo, fizeram uma prece e pediram força para que ele continuasse, né? E o Aulos disse o seguinte, informando para o André Luiz, nesse processo, desse cenário todo: a oração do grupo, acompanhando nessa excursão e transmitindo a ele de imediato, constitui para ele um abençoado tônico espiritual. Ele vai ganhar força, não vai ficar com medo, está querendo recuar, mas ele deve seguir para frente, porque ele tem um compromisso nesse momento. E no momento que eles oram, ele reconhece, sente a prece, né, agradece e continuou o seu desdobramento. Prosseguia Castro, qual se o corpo físico lhe fosse um aparelho radiofônico para comunicações à distância. A prece de vocês, dizia ele, atua sobre mim como se fosse um chuveiro de luz. Agradeço-lhe o benefício. Estou reconfortado, avançarei. Aí ele pegou coragem, recebendo o influxo da prece, tal qual que ele demonstra como jato de luzes, né? Chuveiro de luz. Ele continuou o seu processo, a sua missão no desdobramento físico. Importante dizer que raros espíritos encarnados, qualquer um de nós, conseguem um absoluto domínio sobre nós mesmos nessas chamadas romagens de serviços em desdobramento, embora edificantes, fora do corpo físico. Não é um trabalho simples. Basta ver que todas as noites nós nos emancipamos do corpo e nós temos dificuldade enorme para ter um controle de nossa vida fora do corpo, semi-emancipado, ainda ligado ao corpo durante o sonho. Não é uma coisa tão simples, embora nós estejamos fora do corpo denso. Estamos num corpo mais sutil, mas nós não temos um domínio total da realidade nessas emancipações durante a noite. Habituado à orientação pelo corpo físico ante qualquer surpresa menos agradável na esfera dos fenômenos inabituais, porque por causa disso nós temos as nossas dificuldades de sair do corpo. Por isso que eu digo para vocês, lembra que eu te falei da apometria, com todo respeito para quem aceita, é muito preocupante, porque nós não temos esse domínio total desses fenômenos que são inabituais para quem está no mundo físico, encarnado. Daí os perigos de fazer trabalhos em que você não tem um controle total nesse desdobramento. Ah, mas são espíritos experientes, será? Pode estar na ilusão que são experientes, porque essa experiência não se adquire com facilidade. Afinal de contas, você está fora do corpo físico, mas ligado a ele. Você ainda está preso a ele através desse cordão. Procura instintivamente o retorno ao corpo carnal, a maneira daquele molusco ou dos moluscos, aqueles peixes, os moluscos, né? Que se refugiam na própria concha diante de qualquer impressão em desacordo com os seus movimentos instintivos e rotineiros. O Castro, porém, será treinado para a prestação de valioso concurso aos enfermos de qualquer posição. Enquanto assinalávamos o apontamento, a voz do médium se elevava no ar vigorosa e cristalina. Que alívio! Rompemos as barreiras das trevas. Então, a partir das preces, o Castro, desdobrado, conseguiu vencer essas barreiras trevosas, nevoentas, com seres esquisitos, e ele agora entrou numa região melhor, uma atmosfera mais, ele chama de embalsamadas de um leve aroma. Então, uma atmosfera melhor, num nível melhor do umbral. E ele vai falar de uma cidade de luz. Ele vai visualizar uma cidade de luz, ele, numa interjeição de, é a cidade de luz, torres fulgurantes, elevam-se para o firmamento, estamos penetrando um grande parque, diz ele em desdobramento. Então ele já estava nesse local. E ele ficou, meu Deus, quem é que eu vejo aqui? E começou a sorrir. E de repente ele estava diante de um ser espírito chamado, que foi o nome dele encarnado,
pertencente ao grupo que ele estava frequentando também, que de nome Oliveira, que tinha desencarnado há poucos dias. No seu desdobramento ele se encontrou com Oliveira, e ele vai dizer: o nosso Oliveira, como está diferente, você está mais moço. E começou a chorar, né? E começa a chorar, começou a chorar, comoveu a todo mundo o seu choro, inclusive o choro repercutido no corpo físico, porque ele está em desdobramento chorando lá, mas o corpo está respondendo. E no gesto de quem se entregava um abraço carinhoso de coração a coração, o Castro continuou: que felicidade, Oliveira, meu amigo, que saudade de você. Por que razão teríamos ficado assim sem a sua cooperação? Porque ele morreu, né? Ele estava há alguns dias desencarnado. Sabemos que a vontade do Senhor deve prevalecer, mas a distância tem sido para nós uma aflição. Ainda o Antônio Castro, falando com Oliveira: a lembrança do seu carinho vive em nossa casa, o seu trabalho permanece entre nós, como um inesquecível exemplo de amor cristão. Você era um homem verdadeiramente cristianizado. Volte, venha incentivar-nos na sementeira do bem. Amado Oliveira, nós sabemos que a morte é a própria vida, no entanto, sentimos a sua falta. Isso é um diálogo particular. Ele, Antônio Castro desdobrado, o Oliveira recentemente desencarnado, pertencente do grupo também, mas agora mais remoçado, né? Ele mantendo essa conversa. E o Castro continua: essa voz do viajante que se fazia ouvir de tão longe entrecortava-se agora de dolorido soluço. Então ele chorou mesmo. O próprio Raul, o doutrinador reencarnado, também ficou, né, chorou também, ficou com os olhos marejados. E o Aulos dá a sua explicação. O Oliveira, ele foi um abnegado trabalhador neste grupo mediúnico aí. Desencarnou há dias, e o Antônio Castro, com a anuência, com a autorização dos mentores, foi apresentar-lhes as afetuosas saudações de companheiro, dos companheiros, ou seja, dos encarnados para Oliveira, do grupo mediúnico para Oliveira. Demora-se em refazimento ainda inato a comunicação mais íntima com os irmãos que ficaram, ou seja, ele ainda está com dificuldade de refazer-se nesse contato com Oliveira, mas que ele poderá enviar a sua mensagem por intermédio do companheiro que o visita. Em outras palavras, ele começou a pedir para que Oliveira abraçasse, né? E o Oliveira o abraçou. E o Castro, né, continuou: com inenarrável inflexão de ternura paterna, estou pronto. Direi o que você deseja, fale e repetirei. Então, o que ele diz? Está entrando de acordo com Oliveira? Pessoal, o que você quer falar para o nosso grupo mediúnico lá? Eu estou aqui, o corpo físico do Antônio Castro está no grupo mediúnico, e o que você quiser falar, eu vou retransmitir para o meu corpo. E eles vão receber a sua mensagem. Tá? Esse é o desdobramento, esse era o serviço dele nessa noite. E o Antônio Carlos se recompôs, né, como quem devia fazer, exatamente como um intermediário, modificou a sua expressão fisionômica também no corpo físico, e de uma forma bem cadenciada, bem pausada, ele começou a falar aquilo que ele estava ouvindo. Ele ouvia e fazia a tradução simultânea. Então ele ouvia, gradualmente o seu corpo físico ia verbalizando o que ele estava ouvindo do Oliveira lá no mundo espiritual. Meus amigos, que o Senhor lhes pague. Isso de uma forma bem paulatina. Meus amigos, que o Senhor vos pague. Então, ele está desdobrado e está dizendo o que Oliveira está dizendo. Eu estou bem, na posição do convalescente, incapaz dessa caminhada mais difícil. Eu sinto-me reconfortado, eu diria que quase feliz. Indiscutivelmente, eu não mereço as dádivas recebidas, pois eu me vejo no grande lar, ou seja, o mundo espiritual, amparado por afeições inesquecíveis e sublimes. As preces do nosso grupo alcançam-me cada noite, como projeção de flores e bênçãos. Tudo isso que o Antônio Castro está falando de uma forma pausada, bem ritmada, para que todos entendam, porque ele não é ainda esse médium ou esse que tem a emancipação da alma com muita experiência. Então, é bem devagarinho que ele está transmitindo isso que eu estou lendo um pouco mais rápido. Como expressar-lhes a gratidão se a minha palavra ou as palavras terrestres é sempre pobre para definir os grandes sentimentos de nossa vida? Que o Pai os recompense. Aqui onde me encontro, vim reconhecer mais uma vez a minha insignificância,
a minha desvalia. E agora eu concluo que todos os nossos sacrifícios pela causa do bem são ninharias comparados à generosidade da divina bondade. Meus amigos, a caridade é o grande caminho. Trabalhemos. Jesus nos abençoe. Uma mensagem simples, pequena, curta, mas o Antônio Carlos foi fiel a essas palavras do Oliveira, como eu disse, ex-membro do grupo, recentemente desencarnado, levando as suas palavras de encorajamento aos médiuns encarnados. E aí, terminou a fala do Oliveira, nesse desdobramento, a voz de Castro apagou-se-lhe nos lábios, e daí, a instantes, vimos-lo, diz André Luiz, regressar amparado pelos dois guardas que o haviam conduzido, retomando o corpo denso numa naturalidade muito extraordinária. Reajustando-se, qual se o corpo físico absorvesse de inopino, acordou na esfera carnal, na posse de todas as suas faculdades normais, esfregando os olhos como quem desperta de um grande sono. E o desdobramento em serviço estava ali terminado, com a tarefa terminada, havíamos recolhido a preciosa lição, e termina essa lição, termina esse capítulo. Mas eu achei que eu prometi para vocês dar aspectos mais técnicos do processo. Como eu sou escritor, escrevi muitos artigos sobre o tema, também como pesquisador e como estudioso do perispírito, eu fui buscar alguns apontamentos que nós vamos fazer até o final da nossa live. Esses apontamentos são pesquisados em 4 obras de André Luiz, para que nós possamos entender a questão do desdobramento que Allan Kardec chamou de emancipação da alma. Existe uma doutrina estranha, que não é espírita, que trabalha também o desdobramento com uma visão completamente diferente dos princípios espíritas, chamado projeciologia, que não tem nada a ver com o espiritismo. É só nós não confundirmos, né? Nem apometria, que não tem nada a ver com o espiritismo, nem projeciologia, que não tem nada a ver com o espiritismo. São coisas totalmente distintas. Mas o fenômeno da emancipação ou do desdobramento é um fenômeno real. Não podemos fugir disso, é o que o André Luiz está explicando. E é o que eu vou trazer para vocês, buscado exatamente em algumas obras de André Luiz, tá? No desdobramento espiritual, ele coloca 7 tipos com 3 sintomas. Nós vamos tentar mostrar os 7 tipos de desdobramento com esses sintomas que eu busquei, inclusive, em obras difíceis, como Evolução em 2 Mundos, que também é de André Luiz. Vamos para a parte mais fácil primeiro. Desdobramento espiritual é um fenômeno que acontece conosco todos os dias, mas que ainda assim intriga muita gente. A ideia de sair do corpo e ter experiência fora do corpo pode até assustar quem desconhece o assunto. Mas a verdade é que o desdobramento espiritual tem muitos benefícios. O desdobramento espiritual é uma faculdade anímica, isto é, uma manifestação produzida pelo próprio encarnado, como eu disse para vocês. É uma manifestação anímica. Anímica vem ânimos, vem de nós próprios, da nossa realidade consciencial, utilizando-se apenas das suas habilidades psíquicas, nosso adestramento mental, capacidade mental também. Neste fenômeno, o espírito se desliga parcialmente do corpo físico, como se estivesse fazendo uma viagem temporária à erraticidade, ao mundo extrafísico, ok? Allan Kardec dedicou o capítulo 8º, vocês podem anotar para quem quiser aprofundar, na segunda parte do Livro dos Espíritos, em que ele vai explicar os vários aspectos que envolvem esse processo de emancipação, que ele inclusive intitula como emancipação da alma. Está lá no Livro dos Espíritos, como eu disse, nesse capítulo 8º. O desenvolvimento, isso no capítulo 8º da segunda parte. O desdobramento espiritual, quando fala a segunda parte, o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, tá? Para ficar bem claro aqui. Tem como 4 partes, a 4ª parte seria esperança, consolações, uma coisa diferente. A 3ª parte são as leis morais. Na segunda parte você vai trabalhar exatamente a questão mediúnica, a questão do mundo, laboratório do mundo espiritual, essas coisas todinhas, onde ele vai entrar nesse assunto sobre mediunidade e espírito. Está na segunda parte. A primeira parte é mais filosófica, vai tratar sobre Deus, infinito, matéria, etc. Mas vamos lá. Nessa segunda parte, no 8º capítulo, ele vai falar dessa emancipação espiritual, nesse desdobramento espiritual que nós chamamos como desdobramento. Acontece na maior parte das vezes durante o sono, não disse para vocês? Então o desdobramento espiritual, a emancipação, a nossa emancipação durante a noite ocorre todos os dias. Para quem dorme todo dia, evidentemente. E se também não dormir todo dia, levar muito dia para dormir, a pessoa vai desencarnar, porque nós temos necessidade do repouso físico, né? Mas bastou dormir para nós emanciparmos do corpo.
né? É um processo de semi-emancipação. Não é uma emancipação integral, senão seria a morte. O sonho pode ser, assim, lembranças de vivências espirituais, além de recordações do passado, ou percepções do futuro, conforme explica Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 401. E lá ele diz: durante o sono, a alma repousa, como repousa o corpo. O Kardec queria saber se o espírito dorme com o corpo. Nessa questão 401, oitavo capítulo da segunda parte. Os espíritos não, de jeito nenhum, o espírito jamais está inativo. Realmente o espírito não fica inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo denso. E, não precisando do corpo denso, então, se você não precisa da presença do corpo físico durante a noite, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos também emancipados, ou encarnados ou desencarnados. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende. Ou seja, se o corpo entrou em prostração, ou do sono, ou desmaiado, ou com anestesia, alguma coisa, o corpo está nessas condições, o espírito tende a se emancipar. Eu quando falo tende, porque tem uns que ficam muito presos ao corpo, e isso é problemático. Até para desencarnar, o espírito acompanhando o corpo e ainda é enterrado com o corpo lá, pelo menos fica fluidicamente ligado ao corpo enterrado. Tornando-se tanto mais livre quanto mais fracas estiverem as condições físicas do corpo. Por isso que os doentes, os desenganados, têm visões de parentes desencarnados que estão lhe visitando. Alguns fenômenos deste tipo, que nós chamamos também de bicorporeidade, foram observados lá em, quem conhece o caso de Sacramento, lá com o Eurípides de Barçanufo, que é Sacramento da Terra Natal de Eurípides de Barçanufo. Ele um certo dia estava dando uma aula, durante uma pausa, ele realmente debruçou sobre a mesa, entrou num processo de torpor, mas exatamente para atender uma emergência em um lugarejo próximo. Inclusive, uma dessas, ele mesmo, em bicorporidade, ele promoveu um processo de o nascimento de uma criança. Ele acompanhou exatamente o nascimento de uma criança, num desses seus transes de bicorporidade, que é emancipação também. E também o Antônio de Pádua, da igreja, né, enquanto realizava uma missa lá em Pádua, ele se emancipou e, em desdobramento, foi fazer todo um processo de discurso para defender o seu pai em um outro país, né, trabalhando o processo jurídico para tentar mostrar a inocência do seu pai em desdobramento, porque enquanto na missa ele entrou em torpor, ele entrou em transe em alguns minutos, e o perispírito dele sai, emancipa-se desse corpo denso, que estava em Pádua, e foi exatamente, se eu não me engano, foi para a Espanha, e lá ele foi defender o seu pai. Agora, na questão seguinte do Livro dos Espíritos ainda, né, a oitava parte, 402. Na oitava não, o oitavo capítulo. Como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Como é que se dá essa liberdade durante essa emancipação? Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, ele acredita, pelo menos o espírito, né, que ele acaba realmente ampliando a sua capacidade, suas faculdades de sensibilidade. Ele lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro, adquire maior potência e pode pôr-se em comunicação com outros espíritos, quer neste mundo e quer no outro. Isso nós vimos também o próprio Alexandre aí dando aulas de mediunidade para seres humanos fora do corpo, emancipado do corpo. Nós vimos no capítulo anterior. E aí ele continua mostrando, dizes frequentemente, tive um sonho extravagante, eu tive um sonho horrível, um sonho inacreditável, um sonho que não se pode colocar crença. E estava com Allan Kardec, no Livro dos Espíritos. Enganas-te. É comum uma recordação dos lugares, das coisas que vistes ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. É o famoso fenômeno dos que os franceses chamam de déjà vu. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar os seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Pobre homens, que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida. Julgais, pelo menos vocês consideram que são muito inteligentes, e as coisas mais simples vos confundem.
nada sabeis responder a estas perguntas que todas as crianças formulam que fazemos quando dormimos? O perispírito tem um papel muito importante no desdobramento espiritual. Para quem não sabe, o nosso psicossoma, o nosso corpo psicossomático, o perispírito, é esse corpo semimaterial, que é intermediário, que conecta o espírito, porque nós somos espírito. O André Luiz diz que nós, espíritos, somos um corpo mental. A nossa realidade mental é o espírito, que tem um perispírito e tem um corpo, né? E, evidentemente, para se conectar ao corpo, precisa desse perispírito. Mas, e fica muito mais fácil a compreensão, a função do perispírito, pensando nele como um envoltório fluídico que permite essa ligação. Quando o espírito, junto com o perispírito, se desprendem do corpo no fenômeno do desdobramento, os laços que se prendem ao corpo se afrouxam, mas permanece ligado ao corpo através de um cordão fluídico prateado, conforme citado por André Luiz, aqui nessa obra que nós citamos, e também no livro Nosso Lar. No capítulo 33, você vai encontrar essa referência de um desdobramento de seres sonhantes, que o André Luiz ficou muito preocupado, você deve se lembrar. Ele viu aquelas figuras, aquelas fantasmas estranhos, com características estranhas, entrando em nosso lar, porque não é qualquer um encarnado, emancipado do corpo, que entra em nosso lar, tem que ter autorização. E ele viu entrando, né, devassando realmente as fronteiras de nosso lar, ele ficou muito espantado com aquilo, porque aqueles seres que eram estranhos para ele, com uma coloração estranha, traziam esse cordão prateado. E ele narra isso no livro Nosso Lar, no capítulo 33, tá? Para quem conhece a obra, Nosso Lar. Bom, não há esse desligamento desse cordão fluídico. Do contrário, se houvesse desligamento, o que aconteceria? A pessoa desencarnaria, claro, nesse desdobramento. Os desdobramentos espirituais, ou como Kardec denomina, os fenômenos de emancipação da alma, podem ocorrer de formas diferentes. O desdobramento espiritual, ele pode ser consciente ou pode ser inconsciente ou subconsciente. São mais comuns e, por essa razão, é habitual dividi-lo nessas duas categorias, ou seja, desdobramento pessoal perispiritual consciente ou espiritual consciente. É simples de entender, porque quando se fala consciente, é um desdobramento em que nós podemos dizer que é um fenômeno que a pessoa tem a capacidade de lembrar da experiência fora do corpo. Se for perguntar ao Antônio Castro, quando ele volta no desdobramento que aconteceu, certamente ele vai dizer que se encontrou com Oliveira. Porque há essa consciência do que está acontecendo ali. No desdobramento espiritual consciente, o indivíduo também consegue ver o seu corpo. E a partir do momento em que o seu espírito se desliga, ainda tem a sensação de estar flutuando. Agora, no desdobramento espiritual inconsciente, que é mais complicado, é mais profundo, é totalmente oposto do desdobramento consciente. Porque nele, quem está desdobrado não se recorda do que aconteceu. Entretanto, acontece de a vivência fora do corpo ser refletida de forma intuitiva, com algum tipo de sensação diferente, mas não há um entendimento de que isso está relacionado à emancipação da alma nesse momento de forma inconsciente. Acontecem algumas reações psicológicas, algumas intuições e tal, que nada mais são do que reflexo desse desdobramento, dessa emancipação, embora com essa categoria de desdobramento inconsciente. Ele não tem consciência, embora haverá uma repercussão psicológica. Desdobramento espiritual semi-inconsciente, quando fala semi-consciente, não é nem consciente nem totalmente inconsciente, é exatamente a possibilidade da união dos dois, tanto na consciência como na subconsciência, né? Ou seja, em alguns casos o indivíduo tem lembranças claras do que aconteceu, mas em outros não se recorda da viagem que ele fez na emancipação. Agora, um outro tipo de desdobramento é o chamado desdobramento espiritual natural. Por quê? É o desdobramento pelo processo de forças anímicas que ocorre espontaneamente. Então, são desdobramentos em que pode ser consciente, pode ser também semiconsciente, pode até ser inconsciente, embora seja um desdobramento espontâneo, né? Agora, existe também um outro tipo de desdobramento. Isso tudo que eu estou falando para vocês, eu peguei nas obras de André Luiz, tá? Para ensinar. Eu ia trazer alguns aspectos técnicos dessa questão da emancipar, porque o capítulo já acabou, do Antônio Castro, né? Que é o desdobramento em serviço. E ele continua: desdobramento espiritual provocado representa a emancipação da alma de uma maneira mais, vamos dizer assim, provocada, né? Portanto, artificial. Por exemplo, ele pode acontecer por meio de uma ação fluídico-magnética, pela hipnose, né? De um outro espírito, de um encarnado. Enfim,
pode acontecer esse processo de entrar em emancipação, sai do corpo. Isso acontecia muito com os sonâmbulos na época de Allan Kardec, através de projeções dos chamados médiuns magnetizadores, que trabalhavam o magnetismo, que trabalhavam o sonambulismo, com os chamados médiuns sonâmbulos, conscientes, semiconscientes. O sonambulismo nada mais é do que desdobramento, né? Entrava em transe sonambúlico e o perispírito dele está desdobrado e muitas vezes dava receita, etc, etc, dava informações de coisa distante. E antes de continuar, que é o sexto tipo, nessa tipologia que eu estou trazendo do desdobramento, eu escrevi há muitos anos já, talvez uns 15 ou 20 anos, uma pesquisa que eu fiz científica no trabalho do desdobramento, da emancipação da alma, em que eu fui buscar, além de alguns testemunhos de experiência de quase morte, que não deixa de ser um desdobramento, que a pessoa passa num transe de quase morte, não está morto, e muitos deles já estavam até em necrotério, retornam ao corpo, mas eles se lembram fora do corpo, vendo o corpo, o que estava acontecendo, etc, etc, que é um processo de emancipação. E baseado nessa pesquisa, eu fui encontrar outros tipos de pesquisadores, que eles chamam as experiências em laboratórios na Universidade de Ponta norte-americana, que eles chamam de Outbound Experience, né? Experiência fora do corpo. Eles chamam de, tem uma sigla, né? De experiência fora do corpo. E nas experiências fora do corpo, catalogados dentro da chamada academia, até materialista, da academia científica, eles testavam vários letárgicos ou várias pessoas com a capacidade de ter a experiência fora do corpo, em transes acadêmicos, em transes provocados por hipnose, em que esses seres iam para determinados lugares, de encarnados, entravam em certas salas, e o que é interessante é que eles registravam detalhes inimagináveis, detalhes tão muito importantes, de salas, ou salas cirúrgicas, ou salas de aula, ou ambiente doméstico. Eles iam e traziam, eram narrado, catalogado dentro do método científico, e havia a comprovação desse outbound experience, que eles chamam de outbound experience, né? Experiência fora do corpo, comprovando que nós temos um corpo além do corpo físico. Isso cientificamente comprovado. Isso nos laboratórios, não tem nada a ver com espiritismo, não tem nada a ver com coisas espirituais. É um trabalho de provocar, através ou de hipnose, por sugestões, a pessoa entra em transe, o corpo dele fica ali em transe, o perispírito desdobra, e ele tem essa capacidade de registrar coisas do mundo físico. Porque é um trabalho materialista, um trabalho, e o objetivo é esse, não é falar de mundo espiritual, é falar do que está acontecendo na vida física, nessa emancipação. Isso há milhares e milhares de catalogações científicas comprovando também, sob o ponto de vista da academia ainda materialista, que nós temos esse outro corpo, que é o perispírito, né? Um outro processo de emancipação, vocês já ouviram falar, é a questão da letargia. É muito comum, na época de Kardec se usava muito esse termo, letargia. Talvez seja classificado por Allan Kardec como sendo também uma emancipação da alma, e também a famosa catalepsia, né? Tanto catalepsia como a letargia são fenômenos, são dois fenômenos semelhantes entre si, claro, mas há algumas características que diferem uma da outra, mas ambas elas se apresentam quando a pessoa entra em transe. Em algum momento há uma falta de controle, um descontrole dos músculos do corpo físico. A pessoa fica enrijecida, fica exatamente, totalmente enrijecida. Na nota que Allan Kardec faz na questão 424, como eu disse, do 8º capítulo, da segunda parte do Livro dos Espíritos, ele vai trazer para nós, ou vai estabelecer essa diferença entre o que seria uma letargia, o que seria uma catalepsia, dentro do assunto emancipação da alma, que é o que nós estamos estudando, desdobramento do espírito. Explicando o seguinte, que embora repousem sobre o mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade dos movimentos físicos, a letargia, no caso letargia, é um estado bem mais profundo. A letargia é muito mais agudo, porque há uma suspensão das chamadas forças vitais e geralmente se dá no corpo em toda uma aparência de morte. A catalepsia também, mas a catalepsia é mais localizada. Embora nós dizemos que a pessoa entrou em estado cataléptico, ele morreu. Não. Mais profundo que a catalepsia é a letargia. A letargia é como se a pessoa estivesse realmente uma múmia, né? Uma suspensão das forças vitais, geralmente se dá em todo o corpo, e essa aparência de morte. Ao contrário da catalepsia, no qual a paralisação ela é bem pontual, é localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo físico,
mas permitindo que a inteligência se manifeste livremente. Então, na letargia, o que acontece? O espírito ele não tem um controle do processo dessa emancipação, porque o corpo fica petrificado praticamente, fica enrijecido. Na catalepsia é mais fácil, porque ela é pontual, embora pode pegar boa parte do corpo, mas a inteligência ela pode se manifestar. Ela tem maior percepção, como no out of body experience, como eu falei lá nas universidades norte-americanas. As pessoas entram em estado cataléptico, ela entra em estado de torpor, né? E conclui, a letargia é sempre natural. A catalepsia é por vezes magnética, ou seja, provocada, que é o caso que eu contei das experiências fora do corpo. Catalepsia, como assim na letargia, por exemplo, na catalepsia também ocorre a falta de controle muscular. Claro, há uma paralisação local, embora pode ser em vasta área do corpo físico, mas há uma consciência do processo. Na letargia, não. Por isso que eu falei, existe a emancipação consciente, existe a emancipação semiconsciente, existe a emancipação inconsciente. Isso tudo acontece conosco. Durante a noite, por exemplo. Nós emancipamos, a pessoa acorda e não lembra de nada. É um processo de emancipação, nesse momento, inconsciente, né? Então, o estado de catalepsia pode se desenvolver de maneira a provocar um acentuado enrijecimento, se tornando comum a já conhecida imagem do cataléptico em transe sustentado apenas pelas suas extremidades, cabeça e pés, sobre duas cadeiras, mantendo-se rijo e ainda podendo suportar um grande peso sobre o seu corpo sem se vergar. Você vê televisão, hipnose, você bota uma pessoa com a cabeça numa cadeira e com a ponta do pé numa outra cadeira. Ele entra em estado cataléptico por hipnose, o corpo dele fica todo enrijecido, ele tem consciência, embora sob hipnose. Mas o corpo entra em estado cataléptico e você pode sentar em cima do corpo dele, que ele não vai curvar. É isso que Allan Kardec está mostrando. Eu estou dizendo para você que está no Livro dos Espíritos, e a gente vê na televisão como espetáculo de circo, e que é real, né? Esse é um estado cataléptico. A pessoa entra em estado profundo de hipnose, o corpo entra em estado cataléptico, embora com consciência, e esse corpo fica enrijecido a tal ponto de botar a cabeça dessa pessoa, né, na ponta de uma cadeira e a ponta do pé numa outra cadeira, você pode sentar no corpo dele que não vai curvar, porque ele está nesse estado, nesse transe. Mas afinal, quais são os benefícios dessa projeção, já que nós estamos falando nisso? Bom, no Livro dos Espíritos, no capítulo 8º que eu estou citando aqui, exatamente ele vai falar de algumas vantagens do fenômeno, né? Em determinado momento, ele afirma que o sono influencia mais do que nós supomos a nossa vida. Então, prestar atenção para o nosso sono. Livro dos Espíritos, tá? Prestar atenção no nosso sono. Isso é um processo de emancipação, que é o que nós estamos estudando. Segundo Kardec, graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Isso é óbvio, né? Nós sabemos que durante o sono nós não estamos no corpo físico. Nós saímos para o mundo espiritual. A não ser nas experiências controladas, que você pode levar o perispírito a ir a lugares da sociedade, fisicamente falando. E ele ainda complementa: quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores, com estes viajam, conversam e se instruem. Alexandre é um dos instrutores que ajuda muito nesse desdobramento. Veja a importância do sono. Ainda que não se recordem, as almas carregam as impressões do que vivenciaram no outro plano, porque nós formamos essas informações no nosso esquema cognitivo, embora não tenhamos a lembrança do chamado mundo de vigília, mas os aprendizados estão lá. Isso engrandece a nossa estrutura de informação e a gente, puxa, eu não sabia que sabia isso, mas já aprendemos lá, tá? Porque nós memorizamos isso nas células de memória, captação e registro do perispírito, que o perispírito também tem. Se no corpo físico tem célula específica de memorizar imagem, som, também o perispírito tem células capazes de gravar, armazenar, registrar imagem e som. Não se perde. Por isso que é importante aprender a saber dormir. Esse momento para aprendermos, né? E ele vai dizendo ainda, né? Como ele falou aqui, né? Ainda que não se recorde, as almas carregam essas impressões do que vivenciaram no outro plano. Sendo assim, para os espíritos encarnados, o desdobramento espiritual representa uma experiência evolutiva. Então, é importante o desdobramento. É importante a emancipação, até porque nós fazemos isso diariamente durante a noite. Essas viagens extrafísicas, que alguns chamam de viagens astrais ou viagens no mundo espiritual, não importa o nome, não costumam ser feitas de maneiras despretensiosas. Esse desdobramento espiritual normalmente é realizado para que se cumpram alguns objetivos. Quais objetivos?
Pode ser também para atendimento espiritual, né? O espírito, na maioria das vezes, né, sai em busca de um ser, no caso aqui com Oliveira, né? Vai no mundo espiritual, vai ter uma informação, mandar um abraço e tal. É um trabalho, né? Está auxiliando o espírito desencarnado aí. Assim, ele pode viajar para lugares que precisem da sua energia para encontrar espírito que necessite de auxílio. Também pode acontecer. De você, há um caso de André Luiz, de uma pessoa que teve um colapso cardiológico, mental, cerebral, e foi reajustado por um período de uma moratória de 6 meses, utilizando as energias mediúnicas, as energias do perispírito de um ser que estava encarnado, desdobrado, e ele é elevado para que o mentor espiritual de André Luiz fizesse a cirurgia e desse uma sobrevida para aquele cidadão no mundo físico. Então também pode haver essa oportunidade de nós fora do corpo, durante a noite, doarmos energia para ajudar pessoas em hospitais. Podemos exercer também mediunidade. O desdobramento espiritual também é um meio de exercitar a mediunidade. Para quem não sabe, nós também trabalhamos mediunidade no mundo espiritual durante a emancipação à noite e no desdobramento comuns, uma vez que a comunicação com os espíritos é facilitada durante o fenômeno. O espírito encarnado pode trazer notícias daqueles que estão no outro plano. E eu trouxe mais outras informações, não muitas mais, mas eu estou com pouco tempo, né? E o tempo nosso é implacável, eu queria deixar gravado. Para deixar gravado, eu tenho que usar a disciplina de ter o tempo de poder fechar aqui e tal, botar o título e mandar compartilhar para não perder a gravação. Por isso que eu termino um pouco antes. Mas eu vou dar, né, na próxima alguns detalhes finaizinhos, falta pouca coisa para mostrar para vocês sobre desdobramento e entrar, sim, num outro assunto extremamente importante também, e talvez a gente leve aí uns 10 minutos para trazer os detalhes do desdobramento, que eu faço questão de, na próxima reunião, continuar, para não ficar no meio caminho aqui, né? E trabalharmos um outro aspecto. Nós vamos falar sobre clarividência e clareaudiência, entender melhor. Como Luciana, clarividência lá naquele livro Missionário da Luz, não, é Obreiro da Vida Eterna, que ela penetra no mundo mental e consegue registrar tudo, e a pessoa tentava esconder dos outros, não consegue esconder de um clarividente, né? Nós vamos estudar também a clarividência e a clareaudiência, ok? Agora eu fiquei realmente... Eu falei muito, li muito, e a gente sentiu um pouco de... né, a falta de energia, não normal, né? Que eu estou com 70, eu estou indo para 72 anos, né? Vamos então deixar para quarta-feira que vem, vou voltar à questão da emancipação, e depois eu entro em clarividência e clareaudiência, combinado aí? Excelente domingo, sábado e domingo, sábado final já, domingo também, muito bom para vocês, tá bom? Muito obrigado, Alice. Obrigado, Erlen, um grande abraço, tá? Vamos lá, vamos juntos, tá? Lilian, eu não me lembro, mas eu acho que já te vi por aqui, né, Lilian? Um grande abraço também. Kátia também, Alice, como eu já falei aqui, a Nazarine. Olha, deixa lá, senão eu vou perder isso aqui e a gente depois tem que fazer de novo. Obrigado, tá, Kátia? Obrigado. Vamos sim. Um grande abraço para vocês. Desculpe aí, tá?